Se eu tiver uma determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para gente, porque a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Como se realiza a cura pela atitude? O processo para alcançar a cura pela atitude é, na verdade, bem simples. O que recomendo é o seguinte: imagine-se cercado por uma bolha dourada que o protege do mundo exterior e de outras pessoas, protegendo-o também de sua própria mente subconsciente. Em outras palavras, você pode imaginar que todos os seus pensamentos, sentimentos, impulsos, desejos e imagens estão do lado de fora dessa bolha dourada. Tudo o que é considerado conteúdo da consciência fica do lado de fora da bolha. A ideia, então, é barrar na periferia da bolha todo pensamento, sentimento ou impulso que venha da mente subconsciente. É quase como se houvesse ali um guarda verificando os passaportes. Se o pensamento, sentimento ou impulso é positivo, amoroso, espiritual, equilibrado, crístico, divino, então você pode deixá-lo entrar na bolha e na sua mente. Mas se o pensamento, sentimento, impulso ou desejo for negativo, egoísta, preconceituoso, mesquinho, desequilibrado, derivado do medo e não de Deus, então basta expulsá-lo da mente. Em A Course in Miracles desse: não deixe que entre na sua mente nenhum pensamento que não provenha de Deus. Você precisa compreender que a mente funciona como o corpo físico. Se você quer ser sadio, deve necessariamente comer alimentos de boa qualidade. Se você ingere alimentos ruins ou estragados, vai ficar fisicamente doente. O mesmo vale para a mente. Se você quer ser mental, emocional e espiritualmente sadio, precisa admitir na sua mente apenas pensamentos positivos, divinos. Se você permite a entrada de pensamentos negativos, egoístas, certamente ficará mental, emocional ou espiritualmente enfermo. Controlar a sua mente não é obrigação de Deus ou dos mestres ascensionados, é obrigação sua. Um dos princípios mais importantes de A Course in Miracles é estar atento a Deus e ao seu reino. É bem possível que você não esteja atento bastante em relação à sua dieta mental e emocional. Provavelmente você vive naquilo que eu chamo de piloto automático, sem estar consciente, atento ou alerta aos pensamentos e sentimentos que deixe entrar na sua mente, oriundos da mente subconsciente e do mundo exterior. Você provavelmente não tem desapego, discernimento e discriminação espirituais suficientes. Quando você expulsa da mente um pensamento, ele reage como uma planta que não é regada. Definha e morre por falta de atenção. Depois de expulsar da mente o pensamento negativo, a ideia é então sintonizar sua mente como um aparelho de TV no pensamento, sentimento ou imagem oposto, positivo, espiritual, crístico. É como uma nova semente que afunda no solo da mente subconsciente, germinando ali. A lei mental reza que são necessários 21 dias para firmar um novo hábito qualquer na mente subconsciente. Após 21 dias, pensar com sua mente crística será algo automático. Não será nem mesmo difícil, mas simplesmente um hábito. Você pode até pensar que hábitos são sempre ruins, mas não necessariamente. A ideia é preencher a mente subconsciente com hábitos positivos, crísticos, livrando-se ao mesmo tempo dos egoístas. Jesus, no Novo Testamento, aplicou esses princípios quando caminhava com seus discípulos e um deles começou a reclamar. Jesus virou-se e bradou: "Afasta-te de mim, Satanás." Com isso, dizia não ao ego, ao qual a Igreja Fundamentalista se refere como Satanás ou Diabo. Nunca é demais ressaltar a importância de estar atento e vigilante. Quando as pessoas do mundo exterior são negativas, a ideia é manter sua bolha dourada intacta e deixar que as energias escorram pela superfície protetora sem que lhe causem nenhum mal. Comentário. Assim, eu gostei muito desse texto, né? Eu acho que a metáfora eu vou chamar de metáfora, tá? Essa metáfora da bolha, de como você deve manter, entendeu? Os pensamentos
para fora e os que são aqueles pensamentos bons e positivos para dentro. Acho que para mim assim foi bem elucidativo, tá? Nunca tinha pensado dessa forma, tá? E também gostei da parte dos 21 dias, né? Eu já tinha muito ouvido, entendeu? Falar em 21 dias de hábitos para outros tipos de coisas, para fazer ginástica, para. Enfim, eu vou citar a ginástica como exemplo. Que você começa, entendeu? Com 21 dias, depois de 21 dias, o seu cérebro já se adaptou e tudo mais, né? Então, assim, eu gostei muito dessas colocações, né? Assim, a minha dúvida, tá? Eu não sei, eu acho que em relação ao grupo, talvez eu esteja engatinhando, tá? Em relação a todos esses estudos e tudo mais, né? A minha questão toda é assim, eu sei que a gente tem que ter pensamentos positivos, mas as circunstâncias externas, elas me afetam. Então, vamos lá, 21 dias, eu tenho que me alimentar bem e tal, não sei o quê. Mas tem um dia que tem uma torta de chocolate na minha frente e eu escorrego. Eu caio na tentação. Eu me sinto muito assim, entendeu? Em termos dessa questão da bolha, né? Onde tem essa coisa de eu não consigo, tá? Júlia, eu tenho dificuldade de controlar muitas vezes a mente me controla ao invés do contrário. E eu escorrego e o que eu achei interessante é isso, entendeu? 21 dias de hábitos, entendeu? A gente aprende a exercitar essa questão do estado positivo, porque tem dia que você acorda que você está bem, tem dia que você acorda que você não está tão bem assim. Então, como que eu faço, entendeu, para esse exercício? Ou melhor, eu acho que é nisso, entendeu, que eu tenho tentado trabalhar mais. Hoje, através desse curso, tá? Desculpa, estou falando muito, dessa pequeno parágrafo, entendeu? Me deu, assim, uma abertura até de mente, entendeu? De como proceder, sabe? Como eu começar a ter controle. É como se fosse uma receita de bolo, de como eu devo trabalhar e agir, entendeu? Para poder controlar, entendeu? Essa questão do pensamento positivo versus a situação externa que me afeta em determinadas circunstâncias. Deixa só me ver uma coisa. Xavier, você tinha escrito alguma coisa? O que foi? Não, é que assim, a gente estava tendo problema no nosso microfone, do meu note aqui. E aí, o que acontece? O ícone do microfone, ele não habilitava para a gente falar. E quando eu tentava habilitar, ele ficava... vocês sumiam a voz. Aí eu mudei a configuração do microfone no computador mesmo. E agora tá vida normal. Agora estamos ouvindo, está tudo certinho. Eu achei que era uma configuração no Zoom. Mas não era na minha máquina mesmo. Tá bom. Aí eu perguntei para o Gilberto se ele tinha mutado a gente. Né? Falei, você deixou a gente mudo, né? Mas aí eu vi que não foi o Gilberto, não. Eu só coloco as pessoas em mudo, aí cada um, a hora que clicar lá, vai abrir. Eu não tenho como impedir que as pessoas... e nem é para isso mesmo, né? Inclusive, eu não posso às vezes não posso ligar o microfone. Por isso que no começo, em algumas reuniões anteriores, aí aparecia assim, que eu estava pedindo para ligar o microfone, qualquer coisa assim. Aí você, assim, permitia que eu ativasse. Aí, isso permitido, daí para frente sempre está permitido. Então, posso desligar ou ligar. Se a pessoa às vezes esquece, fica falando, eu vou lá e eu mesmo clico e abro, para ela não ficar fazendo mímica.
Bom, então voltando. Alguém quer responder aí para a Juni, quer conversar, falar alguma coisa? Eu vou falar de mim, e aí talvez, Fátima, você já depois complemente, né? Eu vejo da seguinte forma: quando a gente levanta, faz as nossas preces, ou procura ter aqueles bons pensamentos de que quer ter um dia numa vibração positiva, você, logicamente, está trabalhando nesse equilíbrio. Aí, como ela falou, vem as situações muitas vezes externas que te tiram desse equilíbrio, que mexem com você. E aí, nesse momento, eu estou falando por mim, né? O ego aparece, aí você começa a ficar, né, com a mente às vezes tumultuada, e vem aqueles pensamentos negativos, como ele falou, aquela coisa toda. Para mim funciona, hoje eu uso essa questão de, por exemplo, parar realmente, e a forma de parar um pouco essa mente toda tumultuada é me lembrar realmente, racionalmente, daquilo que eu já sei, né? Então, que não adianta eu ficar me preocupando, que aquilo que eu não posso resolver, ou porque é do outro, ou porque é uma coisa externa, eu não vou poder fazer nada em relação a isso. A única coisa que eu posso fazer é interferir na minha reação, em como aquilo está me afetando. Então, quando eu penso racionalmente nisso tudo, eu consigo, às vezes, fazer com que essa minha mente aquiete um pouco, como ele fala, o ego, né, digamos assim, aquiete um pouco, e aí eu volto naquela sintonia melhor. De qualquer forma, eu acho que, como tudo é dual, a gente é constantemente bombardeado, né? Então, é aquela coisa, é a vigilância, como ele fala, se você tem que estar sempre atento, né? Sempre atento. E eu acho que com esses estudos que a gente tem feito, a gente vai se conhecendo mais, e vai ficando mais fácil você perceber que alguma coisa está te afetando. Muitas vezes é você ou é externo, mas você consegue perceber que você já não está naquela sua sintonia normal. E aí você, então, eu entendo que você começa a trabalhar para voltar a aquilo que seria o seu padrão normal. Outra coisa que eu vejo também, que aí eu acho mais difícil, quando você vai para algum ambiente, ou você vai para a rua, ou algum lugar com muita gente, pelo menos para mim afeta. E às vezes eu volto para casa, que eu percebo que eu volto muito pesada. E aí tem essa questão dessas energias externas. Aí precisa realmente parar um pouco. Muitas vezes eu fisicamente fico afetada durante um tempo, aí eu faço uma prece, então às vezes não é de imediato, mas aí você precisa fazer esse trabalho para voltar. Então, resumindo, eu acho isso, eu entendo que a prática ajuda muito, o autoconhecimento ajuda muito, de você começar a perceber isso e trabalhar. Cada um vai achar a sua forma, né? Mas pensar naquilo que realmente eu já conheço, porque a gente já estudou, né? Então, que eu tenho limite, né? Então, eu vou trabalhar com aquilo que está comigo, e eu que tenho obrigação, como ele diz, de manter o meu equilíbrio, de me manter numa sintonia de luz e não de sombra, né? É isso que eu queria falar. Eu, muitas vezes, quando acontece alguma coisa que eu vejo que me tira do eixo, que não é tão difícil assim, se eu estou na frente do computador, eu levanto, saio para tomar um copo de água, vou até a janela. Eu tento, de alguma forma, sair daquela vibração, sair daquele pensamento, entendeu? E sempre pedindo proteção, sempre, de uma certa forma, fazendo uma oração rapidinha ali para tentar sair. Agora, quando não tem jeito mesmo de sair da frente da pessoa e eu vejo que aquilo está, eu fico rezando, eu fico orando. Eu tento fazer um mantra, alguma coisa, sabe assim, mentalmente, olhando para a pessoa, mas eu fico para não... Porque se começar, eu não paro mais, né? Então, para não entrar, entendeu? Antes de entrar totalmente, eu já tento voltar. Júnior, eu achei muito interessante que você chamou a tentação de bolo de chocolate. A tentação é gostosa, às vezes, né?
Então, quanto determinados padrões mentais, ainda que sejam ruins, em alguma escala, algum lugar nosso é gostoso, não é? Será que o ponto não é a gente entender aonde a gente se liga nisso? O que tá gostoso ali, o que conecta a gente ali? Prazeroso, né? Isso, tem alguma coisa nos liga ali, alguma coisa nos chama para esse padrão. Eu acho que a gente tem o trabalho de sair, não tenho dúvida, mas eu acho que talvez o desafio anterior é entender o que está ligando. É se auto-observar, né? Uhum. Sim. Não, é como eu falo, entendeu? Esses estudos têm sido muito bons para mim, mas às vezes eu me sinto engatinhando, sabe? Eu não acho que eu estou num grau de evolução, então, eu acho que eu preciso aprender, né? Por isso que eu falo, esse curso, hoje esse capítulo foi muito impactante para mim, porque ele mostrou para mim o que eu devo fazer. Às vezes eu não sei o que fazer, tá? Eu vou falar de mim, entendeu? Que ontem eu tive, entendeu, um esgotamento nervoso. Ontem eu joguei uma dose cavalar, entendeu, de cortisona, de adrenalina em mim, que minha energia foi toda embora. No final das contas, eu deitei e eu tive que dormir, porque eu não conseguia me controlar. E eu acho que nesse curso hoje me mostra o que eu devo fazer. Então, a frase, desculpa, Vanessa, né, que falou, eu acho que a prece, eu acho que vocês me deram aqui, entendeu, alguns caminhos. Sabe quando você não sabe o que fazer? O pensamento está te dominando. Eu tenho uma característica minha, tá? Que eu preciso controlar há anos, a Paty já me conhece há anos já. E eu sou extremamente, mas extremamente ansiosa. Então, e eu pulo, entendeu? Do passado, do presente, do futuro, feito louca. Eu vou, volto e tal. Então, eu acho que é isso, entendeu? Esse estudo aqui é aprender, entendeu? É me controlar. Eu vou me controlar. Então, eu acho que vocês me deram os caminhos. Fazer uma prece, me atentar no que eu estou sentindo, entender o porquê, me observar meus sentimentos e tal. Então, é isso. Eu agradeço ao grupo, entendeu, de me trazer tanto feedback, sabe, de como, entendeu, lidar com esses sentimentos que eu tenho, né? A minha mente é muito... A minha mente não para, gente. É uma característica minha, entendeu? Todo mundo fala para mim, você tem que dominar a sua mente, entendeu? Não, e às vezes eu vejo que a minha mente está me dominando. Então, é isso. Acho que esse estudo vai fazer, eu espero, a aprender, entendeu? A controlar isso que vai me trazer uma qualidade de vida. Então, talvez até eu conseguir superar, entendeu? As questões externas para eu ter uma qualidade de vida melhor. Será que a gente consegue dominar a nossa mente? Eu acho que não. Acho que a gente pode ter um pouquinho mais de manejo dela, mas eu acho que é um universo muito extenso. Mas não deixar, entendeu? Você chegar a um nível, entendeu? Assim. Tão grande, né? Assim, eu tenho que parar, sabe? Na hora que eu começo, eu tenho que criar um mecanismo, entendeu? De parar. Não ser refém dela. Exato, entendeu? Como parar de ser refém, entendeu? A Fátima sabe, me conhece, então ela sabe como eu sou. Acho que ela, pelo menos, já tentou até me matar, de tanta raiva. É que ela é uma pessoa evoluída, eu não sou. Mas eu acho que eu estou num momento da minha vida que eu preciso aprender a controlar.
controlar dentro do possível, tá? Do jeito que você está falando aí. Mas não que isso prejudique minha saúde. Um pouco antes de entrar aqui no grupo, uma pessoa falou assim para mim, realmente a gente não consegue controlar nada, né? Porque eu entrei no elevador para ir para o meu apartamento, o elevador parou. Aí fiquei ali dentro do elevador pensando como é que eu vou lidar com essa situação. E eu tinha duas alternativas. Na verdade, eu escrevi até o que a pessoa falou. Eu tinha duas alternativas: ou ficar esmurrando as portas, gritando alguma coisa, ou sentar, esperar, apertar o botão, né? Então, ela estava fazendo uma reflexão do quanto as situações acontecem independente da nossa vontade, porque supostamente, né, vou supor, que não era a vontade dela entrar no elevador e ficar presa. Aí ela foi relatando, né? Levantava, olhava no espelho, arrumava o cabelo, ouvia barulho, então via que tinha voz, depois eu via que tinha alguém chegando, aí sentava de novo, aí mexia na bolsa, joguei as coisas fora da bolsa ali. Então eu diria o seguinte, né? As situações, elas nunca vão deixar de acontecer, nunca. Tá? O ponto não são as situações, né? O ponto é como cada um consegue ter esse controle, que é o que ele está falando desde o começo do livro, né? Como é que você vai controlar ou vai se deixar dominar, tá? Parece muito lindo e tudo fácil que eu estou falando desse exemplo que a pessoa relatou, né? E nós sabemos que a verdade não é bem essa. Né, que já estava pensando no exemplo quando a Vanessa falou, porque do mesmo jeito que ela relatou aquilo, foi 10. Dali a pouco ela pode dar uma tropeçada na porta e já não ter mais o mesmo autocontrole, porque, na verdade, uma situação ela está vinculada a muitas outras dessa existência nossa. O que nós não podemos esquecer? Que, primeiro, não é só 21 dias, é todos os dias. Tá? 21 dias é o começo para ir firmando, no mínimo, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. 21 dias repetindo, vai de manhã, de tarde, de noite, para ver se ajuda quando acontecer alguma coisa, eu tenho que mudar. Na verdade é isso. Você vai batendo naquela tecla, de repente, opa, eu tenho que mudar. Vai ficando mais fácil entender que eu preciso desta mudança. Mas não quer dizer que 21 dias, nossa, é a pílula mágica, acabou que não acabou. Eu posso entrar no elevador, o elevador parar, tá? E aí eu tá dentro daquele elevador, se eu tiver com pressa, então, pensando, meu Deus, como é que eu saio daqui? Então, isso é diário, é constante. Eu entendo 21 dias como começo, até porque, pensando de uma visão espírita, espiritualista, reencarnatória, olha, haja 21 dias e nós estamos reencarnando, talvez 21 encarnações, né? Para ver se alguma coisa... 2.100 encarnações, né? Porque, assim, é exatamente isso. Eu acho que, assim, hoje, né, hoje é um dia que eu vou dizer para vocês assim, né? Esse exemplo da pessoa foi muito legal, tá? Mas nem sempre nós estamos prontos para situações. Nem sempre. Por mais que você considere que você tem todo o controle do mundo, então ele falou, ó, você é Buda, você é Gandhi, você é Jesus. Não somos. Acontece alguma coisa, já foi embora Buda, Gandhi, Jesus. A verdade é essa, e nós temos que entender essa nossa verdade, mas entender que ela está associada com muitas coisas das nossas vidas. Não é uma situação, é uma associada a muitas outras. Eu não estou querendo, pelo amor de Deus, ser pessimista, eu estou querendo ser um pouco mais realista de se eu quero mudar, se eu quero me transformar, esse é o caminho. Eu acho que é isso a finalidade do grupo que eu sempre bato, é utilizar tudo isso nessa autoobservação para facilitar o nosso viver. O nosso viver enquanto ser humano, o nosso viver como mente e o nosso viver num campo espiritual. Porque é uma mente com várias mentes encarnadas e desencarnadas. E vira e mexe, eu dou um toque para vocês também. Não é que vocês não sabem, tá? Mas do mesmo jeito que nós esquecemos da paciência, nós esquecemos disso também. Então, às vezes, eu preciso de um tempo para pensar, sou eu, não sou eu, o que aconteceu aqui, não aconteceu.
essa atenção nós temos que ter. Tanto é que é por isso que eu fui até falar com o Xavier do microfone dele. Não é sempre escapa, mas sempre falar o que está acontecendo aqui. Porque é uma mensagem que você já está mandando para a tua mente, sei lá quantas à tua volta. Tá? E às vezes nós precisamos de um tempo para tudo isso. Tá? Então, repetindo, Juni, 21 dias é o começo para afirmar algo que é diário e constante. Então, cada vez que você for lá e acontecer algo, fica mais fácil falar, eu preciso mudar. E essa mensagem, de alguma maneira, vai cravando tanto em você, vai sedimentando tanto em você, que vai sendo mais fácil você lidar com as situações. Mas não tem uma mágica, não tem uma receita mesmo de bolo. O bolo de chocolate pode ser bom naquele momento, mas a questão é, nós vivemos num campo de muitas coisas, de conviver, como a Vanessa falou, você convive com várias situações, vários seres humanos, você sai de um lugar, entra no outro, é outra energia, então você entrou no banco, é uma energia, entrou no mercado, é outra energia, você vai para o hospital, é outra energia, você entrou na casa daquele parente, é uma energia, entrou na casa do outro. Então, você o tempo todo está nessa mistura e tudo isso interligado e você vai carregando. Se você não souber entender, desliga o botãozinho, entra no botãozinho. Mas vou repetir, não é uma coisa tão simples. Mas o começo, o nosso aprendizado não é esperar que seja simples mesmo. Esse é o nosso grande teste enquanto encarnados aqui. Aprender a falar, bom, eu entrei aqui, tá, olha, aqui funciona desse jeito, aquela casa funciona daquele jeito, aquele lugar, não sei o quê, aquela gerente, aquele funcionário, não sei do quê. E nós temos capacidade para tudo isso. Quando ele está falando desse poder pessoal, de espíritos, nós, que escolhemos estar aqui, nós que escolhemos a Terra neste momento, haja potencial. Então, é um despertar dessa força interior e dessa capacidade que nós temos. Tá? E também de aceitar quando, de repente, você fala, entrei no elevador e resolvi esmurrar a porta, em vez de sentar, tirar as coisas da bolsa. Porque é isso, nós não conseguimos ter controle das situações. Só podemos pensar que podemos ter mais equilíbrio para nos controlar diante daquilo que está vivendo. Agora, como a Vanessa falou, o ego pronto, né? Que o ego está lá pronto para pegar, né? Falar, tá vendo? Viu? É tentar ouvir como se estivesse ouvindo uma outra parte, de fora. Tá? Porque às vezes ele parece um obsessor até, né? Parece, não que ele seja, só parece. Às vezes é procurar manter o equilíbrio, ouvindo tudo que vem e aí tentando ver como você vai coordenar os teus próprios pensamentos. É fácil? Não, não é fácil. Tá? Eu queria dizer boa noite, gente. Boa noite, Daila. Boa noite, Daila. E o pé? Continua quebrado no próximo mês. Para quem não sabe, eu tô com o pé quebrado, viu, gente? Por isso que eu atrasei, demorei muito para chegar aqui na sala de reunião. Veio de Saci Pererê, né? Fábio, você estava falando, fiquei pensando, para além da gente se observar, às vezes a gente acha que a gente tem uma questão trabalhada, e aí acontece um episódio e a gente descobre que a gente caiu naquele lugar. Mas não porque a gente não trabalhou. É a mesma coisa, né? Ou porque senão a gente vai se conhecendo em camadas, né? Eu gosto muito daquele exemplo que muitas vezes eu falo, né, Verônica? Que é, a pessoa vai contar alguma coisa e quando ela conta, ela começa a perceber aquela coisa borbulhando dentro dela, ela fala, nossa, eu achava que estava resolvido, mas a pessoa está falando como se tivesse acontecido há horas. Então, quer dizer, é a hora que a pessoa fala, meu Deus, eu achei, e sofre. A mágoa ainda está lá, né? Porque é uma consciência de que, meu Deus, ainda está aqui dentro de mim, isso aqui ainda está me incomodando. É isso mesmo. É isso mesmo. Fátima, eu achei interessante o texto, enquanto pensamentos é fácil controlar, mas e aquilo que já está no automático? Que você não consegue perceber como o que me leva
a não conseguir controlar o desejo do bolo de chocolate. Porque conscientemente, tanto a Juni quanto eu sabemos que não é o adequado, mas tem algo muito mais forte que você não consegue detectar rápido, que eu acho que eu chamaria de emoção e sentimento. Por exemplo, eu hoje acordei com uma imagem, né, uma cena, e aquela cena me deu um sentimento. O que foi que movimentou aquilo em mim? É isso que eu acho que é o mais complicado, porque pensamento, você pode barrar o pensamento, parece mais fácil, mas e aquilo, como a Verônica falou, aquela outra camada que está lá por trás daquele pensamento? Eu não sei se eu consegui me expressar. Conseguiu sim, Dalece, mas eu aqui não consigo, porque assim, acontece uma situação, eu estou dentro de uma situação, né? Desde ontem para cá está acontecendo uma situação, né? Assim, acontece uma situação, eu entendo que você está falando é exatamente isso, mas assim, tem o pensamento, só que às vezes aquele pensamento, ele também não é só o seu pensamento, não dá nem para saber, às vezes, o que você está pensando. É isso que eu tenho tentado compreender um pouco melhor. Então, por exemplo, uma situação te traz, sem sombra de dúvida, te traz emoção. Ponto é emoção. O pensamento é associado a uma emoção, entendeu? Pensamento mais sentimento igual emoção. Ah, não, eu tô louca. Pensamento mais sentimento igual energia. Tá? Então, a energia é uma soma dos dois juntos, não é separado, apesar de ele estar falando. Ele fala do pensamento, mas você vê que ele fala da raiva, dos ciúmes, tá? Uma coisa, tá? Então, ó, isso aqui é uma definição da conscienciologia, tá, pessoal? Pensamento mais sentimento igual energia. Aí você produz a tua energia que as pessoas, quem tem sensibilidade, pode sentir. Então, uma coisa nunca está desconectada da outra. Quando você vai lá estar trabalhando o teu pensamento, de alguma maneira, você também está querendo trazer calma, tranquilidade. Então, de alguma maneira, eu não consigo visualizar, separar uma coisa da outra, ok? Então, óbvio que tem coisas que, como eu disse agora há pouco, tem coisas que não adianta por exemplo, eu posso ter ficado preso no elevador e aquilo lá na minha mente lembrar de várias situações de prisão. Sei lá, fiquei presa no quarto, fiquei presa no trânsito, isso aqui é o superficial, tá? Pode ser prisões muito mais profundas, fiquei presa no casamento, aquilo pode te gerar uma reação que é uma coisa em cadeia, entendeu? Tá? Então, aquilo vem com uma força tão grande que você fala, meu Deus, de onde vem essa energia? Não é daquilo lá. Tem algo que ele fala no livro que é muito interessante, né? Então, eu tenho um corpo, mas eu não sou aquele corpo, eu tenho uma emoção. Por quê? Porque uma coisa é atrelada a muitas coisas, que uma situação não te define. Uma situação não pode te definir, nunca, jamais. Então, quer dizer, voltando no exemplo do elevador, de repente aquilo lá não deixou de ser o elevador. Eu estou pensando, ou alguém que vem de fora e fala, nossa, que louca, só porque ficou presa no elevador, mas ela não sabe todas as sensações de prisão, por exemplo, que você tem. Esse é um ponto muito importante, por isso que às vezes sempre é importante bater que a mente nossa é uma associação de coisas. Uhum. Junto com isso, tem não só esses nossos pensamentos, mas nós estamos associando os outros, porque nós estamos num campo energético espiritual. Então, às vezes, você vai se associando com outras mentes aprisionadas. Tá? Então, quer dizer, nós aqui estamos conversando sobre isso, 10. A teoria nós já temos. Nosso ponto não é a teoria, é a atitude. Até não sei que grupo eu estava falando. Nosso ponto não é a teoria, nosso ponto é nossa atitude, porque o que muda não é a teoria ou quantos compêndios de livro você leu, é a atitude que você vai ter com tudo aquilo. Então, quer dizer, entrou numa situação, se você conseguir falar, bom, então, isso aqui está me alterando, então vou fazer prece.
expirar, sei lá, vou mexer nas coisas da bolsa, vou olhar no espelho do elevador, vou fazer qualquer coisa que me ajude a lidar com esta situação. Porque eu sei que sou eu e mais sei lá o quê. Tá. Deu para entender? Sim, o problema é esse sei lá o quê, né? Quando você começa a entender, eu tenho essa capacidade de reverter uma situação, que é o que ele fala, ele está lá com as frases, eu tenho poder, eu tenho que ter autoestima, eu tenho que entender que eu sou um ser de luz, eu sou filho de Deus, eu tenho um eu divino. Eu sei que ele vem assim, ó, ele vem dando uma paulada de tipo, mude, pegue teu poder, mas eu não acho que ele não está conectado com a autotransformação, é que ele está como se fosse uma terapia de choque, tá? A consciência mais a mudança, consciência mais a mudança. É um pouco assim que eu sinto o processo dele, entendeu? Que é tipo, ó, vocês estão tudo atrasadinho. Tá tudo atrasadinho, aí você escuta lá, Nova Terra, todo mundo quer pegar a carona para Nova Terra. Porque agora a mídia vai enchendo nós com tudo isso também, essa é a verdade. Então o pessoal fica desesperado, eu estou falando que as pessoas ficam desesperadas. Né? O que é Nova Terra? Eu quero ir para Nova Terra, eu não quero... Olha quantas coisas a tua mente tem que lidar. Sim. Percebe? Outra coisa, pegando lá o exemplo da Vanessa, né? E dentro do que nós estamos falando, você vai para a casa de é que a hora que ela foi falando, eu me lembrei, tem a casa de uma pessoa que eu amo demais da família, mas a casa dele é daquele jeitinho, é aquela comidinha, então você tem que se comportar daquele jeitinho ali na casa dele. Tá? Você vai na casa do outro, você fala, nossa, aqui eu posso sentar no chão, tirar o sapato que não tem problema. Então, todas esses lugares, essas diferenças, parece que não, mas influem em nós. Porque você se bloqueia aqui, pode relaxar ali, entendeu? Reprime aqui. Então, ó, é uma mente no meio de tudo isso. É um lindo aprendizado. Então, tem autoestima, tem o se aceitar, tem que entender que a gente derrapa e levanta, que vai estar aprendendo, tá? Mas não tem como separar a emoção, sem sombra de dúvida. É uma coisa que eu sempre uso essa frase, vida Alessia, assim, é o Freud que falava, né? Não é bater o pé, é o que você sente quando batem no teu pé. Porque te deram uma topada no pé, você fala tudo bem, mas o que você sente é outra coisa. Percebe? Junto com isso, fica aqui, ó, tá vendo? Bateu no teu pé, viu como a pessoa não tem desatenção. Vocês sabem o que eu tô falando? Que todo mundo tem isso, tá? Viu? Bateu no teu pé, tá vendo? Ela não tem atenção nenhuma por você, porque é uma grossa mesmo, porque não sei o quê. E aí você tá aqui, ó, tentando trabalhar a tua luz, mas tudo isso que vai entrando telepaticamente... Tá? Ou banca louca no meio da rua, cala a boca, para, cala a boca, vai encher outro. Não importa como cada um se virar, entendeu? Mas é você no meio de tudo isso. É aquela história, né? Não é o que te acontece, mas como você vive aquilo que te acontece. Exatamente. Eu gosto muito da frase da Joana, né? A questão é sempre você com você mesmo. Não é você e o outro, né? Você com você mesmo, a gente com a gente mesmo. É o tempo todo. É o tempo todo. O que mais? Eu gostei muito desse finalzinho. Nunca é demais ressaltar a importância de estar atento e vigilante. Quando as pessoas do mundo exterior são negativas, a ideia é manter sua bolha dourada intacta e deixar que as energias escorram pela superfície protetora sem que lhe causem nenhum mal. Isso é difícil, né? Porque é o que a gente estava falando até agora. Vocês estavam falando até agora. De quanto o externo te incomoda e mexe com você, né? Com o seu sentimento, enfim. É difícil. Criar, eu acho que você só consegue criar essa bolha, de fato, quando o teu conhecimento em si, ele está mais aguçado, está mais avançado, né? Ele está melhor.
Enquanto a gente tiver nessa, que nem a gente está falando, tá andando assim, tô com Deus. Aí você vê a fechada do carro, já xinga a mãe do cara, acabou, né? A bolha fez assim, puf, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar mais não sei se é o auto-perdão, né? Porque se perdoar pelos nossos erros, porque eu acho que é o que você estava comentando, quando você tem uma situação que te incomoda muito, provavelmente você tem ligação com aquela situação e tem uma origem aquela situação. Pode ser ela dessa vida, de outra vida, ou sei lá como. Mas tentar identificar essas situações e talvez trabalhar esse auto-perdão e se conhecendo, né? Não sei, talvez é uma alternativa, que nem a Vanessa faz. Chega, faz a respiração, faz a meditação, pensa em xingar, é uma também, né? É um caminho, né? É um caminho. Acho que é o único caminho, né, Xavier? Eu acho que é o único caminho mesmo. É o único caminho mesmo. É o único caminho. Todas, né? Todas as literaturas falam isso. Todas. Ele é mais... assim, esses 21 dias é que ele vende como se fosse uma caixinha. Olha, aqui, 21 dias você está pronto. Não, é o que você falou, meu. Não é assim, né? Não, até por causa disso, né? Quer dizer, se você tem várias reencarnações, você imagina... Né? Mas, tudo bem. 21 dias, como até a Juni falou, você vai ouvir... Olha, eu penso tanta coisa hoje em dia que é complicado, né? Porque acho que muita gente repete coisa, nem sabe que está repetindo, né? Mas, assim, 21 dias é uma coisa científica para você começar a querer trabalhar uma atitude diferente na sua vida. Para 21 dias pode ser mais fácil, para outros não é, você cai, né? Aliás, inclusive, até a Silvia um dia estava conversando comigo, nós ficamos lá com as 10 frases, eu até esqueço de tocar no ponto, se fizeram as 10 frases que receberam áudio, agora tem que mandar para a Idalesse, para a Juni, fazer os 21 dias daquelas 10 frases, desculpa, que o Gilberto falou, já tem as 10 gravadas da Daila, né, para ver como cada um sente. Eu até esqueço de perguntar. Outro dia a Silvia que fez um comentário comigo da frase, falei, nossa, eu esqueço de perguntar, ficou jogado assim, né? Porque a ideia é fazer um pouco os exercícios do livro, fazer e nós compartilharmos aqui como cada um está sentindo aquilo. Eu acho que eles falam, acho não, né? Eu tenho certeza que eles falam de 21 dias, isso acontece também naquela oração de São Miguel Arcanjo. Não que em 21 dias você vai mudar, mas é um tempo para que você comece a refletir um pouquinho melhor em 21 dias. Eu acredito que você fazendo uma coisa com muita fé, mas com muita certeza, durante 21 dias, no fim de 21 dias, você vai ter melhorado um pouquinho. É o que eu acho, né? Eu acho que para algum é muito você individual, tem a oração razão. do São Miguel, eu ouço faz não sei quantos mil anos, mas assim, 21 dias depois, claro que não aconteceu nenhum milagre, não aconteceu milagre, claro que aconteceu dentro de você, alguma coisa lá dentro de você já meio que tirou você daquele lugar onde você estava e já te pôs no outro lugar. Aí você vai, como você se sentiu bem, você vai falar, vou fazer de novo. E aí você vai indo, quando você vai ver, faz 10 anos que você está fazendo 21 dias. Mudou? Melhorou totalmente? Claro que não. Mas pelo menos você continua. É tudo a mente mesmo. O dia que a Camila comentou sobre o exercício do Serafis Bey do elevador, né? Ela falou, ficou rápido mesmo. Foram as primeiras meditações, ainda não tinha aquele pique não tinha aquele time certinho, e na verdade ninguém dá o time, pelo menos a pessoa não dá o time, você que tem que falar, mas é difícil determinar.
Cada 5 minutos joga uma frase. Mas, enfim, não é esse o caso. Quando a Camila falou, pensei assim, nossa, acho que é melhor gravar de novo. Dali na hora me veio, não precisa gravar de novo. Sabe por que não precisa gravar de novo? É o meu pensamento. Porque quando vocês estão lá numa meditação, vocês já sabem qual é a meditação. Você coloca uma meditação, você já vai no teu ritmo. Pode ver. Se a pessoa vai falar, a pessoa vai falar Pai Nosso, você já falou Pai Nosso. Você já vai fazendo no teu ritmo, percebe? Você precisa daquele direcionamento no começo, mas depois a tua mente naturalmente vai. Aquilo fica lá só como se fosse um fundinho, mas a tua mente vai no ritmo, né? Então, é exatamente isso. A nossa mente é o nosso comando, ela vai no ritmo, sabe? Ela vai embora. A gente precisa mais, como a Célia falou, desses 21 dias para afirmar, mas depois colocou lá, eu sou luz, quando ele fala você já está no eu sou luz. Você já sabe a próxima, eu sou perdão. Percebe como que é? A mente ela já vai se condicionando, essa é a verdade. Tá? Ela já vai assimilando. Só que, claro, nós não estamos falando no mental. Mental é 10. É o mental unido com essa consciência espiritual, essa consciência física e essa consciência emocional. Tá? É um conjunto, vamos dizer assim, são partes nossas, uma dentro da outra, bonitinha, né? Tá tudo junto. Então, esse repetir com o coração é o que vai na linha desse processo de autocura. Pronto, é procurar... Fala. Eu falou a palavra-chave assim, na minha concepção, da questão do coração. Porque muitas vezes a gente repete, é como uma música chiclete, né? Vamos pegar aqui Zezé de Camargo, fica aquele negócio, ai, esse amor, eu gosto. Não, mas fica, de tanto eu ouvir, fica a música na minha cabeça. Né? Então, assim, adianta, mesmo que seja com a força do ódio que ela fica na minha cabeça, né? Ela ficou. Então, eu posso ficar menos de 21 dias, posso ficar 2 dias fazendo uma frase dessa na minha cabeça, nossa, isso faz todo sentido na minha vida. Vixe, isso aqui ele falou tudo. Muitas dessas frases que o Gilberto gravou, eu me sinto perdoada por um monte de coisa ali, que eu precisava ouvir aquilo ali, entendeu? Quando ele diz assim, os seus erros, agora é aprendizado, né? Você não precisa ficar se criticando por isso, porque é aprendizado. Você percebeu que os erros não eram erros e tudo. Que o diamante não é a lama que o cobre, né? Então, tudo você vai... Nossa, que legal, como isso faz sentido. Até com 10 dias eu fazendo e sentindo aquilo ali, pode ter uma consequência na minha vida, independente de ser 21. Até neurocientistas falam que isso aí nunca foi provado, essa história de 21 dias. Tem gente que é 21, tem gente que é 10, tem gente que são 600 dias, tem gente que é a vida toda. Então, eu acho que vai da questão do coração mesmo, né? Da gente sentir realmente se aquilo ali faz sentido na nossa vida, se é interessante. O que esse cara está dizendo aqui faz alguma diferença na minha vida? Ou eu vou ficar falando aqui, falando, repetindo, que eu não estou nem sentindo o que aquilo ali está querendo me dizer, e realmente não vai mudar em nada. E aí eu vou ficar frustrada lá na frente, porque a Fátima disse que se eu fizesse com 21 dias ia passar. Aí não passou, eu vou esculhambar a Fátima, porque ela tinha dito. Procure a cura em 21 dias. Eu gostei dos 600 dias, viu, Camila? Gostei. Mas não é a Fátima, é o Joshua que falou. Exatamente. O Joshua, não é o Fátima. O que eu ia falar? Né? Sabe o que eu queria falar? A Camila deu o exemplo da música, é muito legal para pensar em mente, que eu sempre falo, mente. Você vê assim, a tua mente, ela decora uma música sem você querer decorar. Tá? É fantástico. De repente você está ali, aquela música, ela está dentro da tua cabeça, você não é capaz de repetir, já viram isso? Tem coisa que está aqui, mas você não consegue verbalizar, está aqui no... isso é o subconsciente. Igual em inglês, tá falando. Em inglês é assim. Outra língua. Então você vê como a mente... Você vê como a mente pega. Exato, ela pega, porque aquilo repete tanto. Porque a verdade é essa, se você pegar põe numa rádio, não vou citar nome aqui, põe numa rádio, ela tem uma seleção de música, acabou, volta a mesma seleção, já percebeu? Isso é compreender aquilo que nós falamos sempre, olha a hipnose.
tem aquela seleção de música. Se você ficar ouvindo, você já decora a seleção de música, tá? E ela vai ficando na tua mente. Não é louco? Ó, eu sempre penso muito nas leis herméticas do controle mental, entender e tal, e é exatamente assim. Às vezes, numa TV, tem a mesma sequência de comercial, você já sabe qual é o próximo. É assim. Então, nossa mente está captando tudo isso, e aí, independente de 21 dias, não importa. É a questão de ter essa consciência, né? Até, acho que foi na semana passada, não sei, eu falei, ó, tá vendo, Gilberto? O Gilberto comentou do terceiro filme do Matrix, quer dizer, tem pessoa que fala, nossa, que maravilha, e é igual, tem um monte de coisa igual. Então, essa lucidez nossa nos tira dessa hipnose que as pessoas vivem. Isso é sair fora da Matrix, percebe? Tá aqui, ó. Tô fora da Matrix, então eu sei que ali tem aquela seleção, ali tem não sei o quê. Uma coisa que eu sempre falava para vocês, eu tô falando para quem nunca escutou, né? Entrou num lugar para falar com alguém, tem uma musiquinha lenta ali, já te tira do domínio, você já entra, então já fica em pé, já se mexe. Quer dizer, tudo que sentir que vai mexer com alterar teu nível de consciência já cai fora. Porque a ideia é poder, controle mental. Eu sou dona de mim, não no sentido orgulhoso, vaidoso, não é nada disso, tá? É nessa consciência de que assim, ó, olha como as coisas funcionam, e sem perceber você entrou de gaiato ali na história. Então, quando ela falou da música ai, eu me lembrei disso, e é real. A tua mente assimila a coisa, tanto é que você pode dormir ouvindo alguma coisa que tua mente assimila. Ah, não tem importância, você pode dormir que vai entrar do mesmo jeito. Mas o que vai entrar do mesmo jeito? O que cada um quer que entre na sua mente? O que cada um entende que é importante estar dentro dessa mente? Então, como vocês estão falando, 21 dias? Não, 21 dias é um começo, é para a vida toda. Porque você entrou numa sintonia negativa, você passou por um problema, você ficou triste, você já mudou tua faixa. E eu acho que também tem a tendência da gente também, né? Por exemplo, se eu escutar um El Chan, eu já começo a me balançar todinha. Começa a me tremer. E eu, meu Deus, eu não posso fazer isso. El Chan. Ou seja, a minha tendência é essa, gente, é da bagaceira, né? Então, entregou eu acho que a idade aí agora mesmo, né? Tremendamente, né? Eu acho que porque é característica. Eu penso nisso. Você sabe que até mesmo o funk, né? Não pensa nas letras, pensa na batida. Aquilo tem uma força. Porque se você pensar, por exemplo, num atabaque de Umbanda, entendeu? Não é que é a mesma coisa, mas tem uma força, porque a música é uma energia. Tem. Isso. E dali a pouco, exatamente, então dali a pouco você já entrou naquilo ali, ó. Olha, são tantos fatores, tantos lados. Quando você fala aí na questão do... Quando você fala assim, então cai fora, eu já caí, foi dentro. Imagina nós puxando a Camila para fora. Camila! Ai. Não, mas porque... Quer dizer, tem uma... desmentir para fora. Pode ter uma afinidade, não tem importância, mas pelo menos tem essa consciência, entendeu? Olha, tem uma afinidade, isso aqui para mim é perigoso, que nem o bolo de chocolate, o bolo de chocolate é perigoso. Entendeu? Você vai percebendo onde você está tropeçando. Então já é um começo de ter autocontrole. Já vai sacando as coisas acontecendo. São as escolhas que você vai fazendo conscientemente, né, Fátima? São escolhas conscientes, porque uma coisa é o que você comentou. É se deixar levar por uma energia que você nem está sabendo o que ela vai fazer com você. Isso é terrível, porque você está indo para um lugar que sabe-se lá por que está sendo levado. Mas a partir do momento que você tem consciência, sente aquela energia, que nem quando a gente vai lá no centro de Umbanda, não dá outra. Começou a atabaque, eu também começo a bater palma, começo a cantar. Mas é óbvio, eu me ligo naquela energia, eu ligo naquele lugar, né? Tem toda uma afinidade energética, né?
Naquele momento, isso que eu estou fazendo. Agora, tem lugar que você nem conhece, aí você pede, me ajuda aqui, né? Ou sai, né? Ou sai. Uma vez eu tive a oportunidade de pegar um trem no Olodum, e lá na Bahia e tal. É uma coisa impressionante como cada batida daquela tocava no coração. Você sentia cada batida daquela, eu não sei o nome, tá? Mas realmente batia no coração. E naquele momento você não conseguia sair nem pensar nada a não ser naquilo batendo no seu coração. É uma coisa impressionante. É feito fantástico. de propósito, né? Já é de propósito. É fantástico. A batida é do coração, né? A música do o condicionamento, né? A música do Olodum é a batida do coração. Ela é a batida do coração. Por isso é que tem essa atração muito forte. Quando você ouve o Olodum tocando, não precisa muito. Aquela música do Michael Jackson, que quando ele tocou com o Olodum, ou do Paul Simon, que também é maravilhoso, né? Independente, eram pessoas de outros países que ouviram aquela música, mas porque toca o coração. Eles são... É o que a Jane falou, você está lá do lado mesmo, é difícil mesmo. Tá muda, Fátima. Tá muda. Ah, meu Deus, pronto, já abriu. A música é uma vibração, né? Nós já sabemos que a música também serve para cura, né? Então, é uma vibração. Se a pessoa está tocando, vocês estão falando do Olodum, estou imaginando ali o atabaque e tal. A pessoa põe toda a energia naquilo, mas energia de coração, de amor, não estamos falando de, né? Coloca tudo aquilo, mesmo uma bateria de escola de samba, tá? Quando aquele pessoal está lá de coração batendo, aquilo é uma frequência, lembrou? É uma frequência. Então, aquilo vai mexer com as pessoas. Para uns mais, para outros menos, não importa, né? Quer dizer, mais ou menos o estilo, vamos dizer dessa forma. Mas mobiliza muitas energias, porque a frequência não vai... Eu não entendo muito de física, tal, mas vai tudo. Então, é isso. E nós estamos no meio dessas ondas. Aquilo que é bom, que dá alegria, que dá paz, que nos ajuda, 10. Cada um procura os seus métodos para ficar em equilíbrio, mas isso é óbvio. Aquilo que não é bom é começar a mudar de sintonia, mudar de faixa, mudar de lugar, enfim. Esse que é a parte mais importante da história toda, tá? Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, uma situação de... Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. Uma vitória para você.